Olá, queridos. Estamos lendo hoje, Mateus capítulo 14. E eu tenho uma reflexão a trazer. Na morte de João Batista, a gente vê muitos comandos aqui espirituais. Herodes, ele já vinha, de um outro Herodes, que é o responsável pelas matanças das crianças na época de Jesus. E depois a sequência, nesse mesmo espírito do mal, de matar Jesus. Então você vê essa manifestação, sanguínea, da morte através de Herodes. E aqui Herodes, tetrarca, ele é responsável pela morte de João Batista. Tudo isso por quê? No caso do tetrarca. Porque o Herodes, tetrarca, ele vivia em adultério. Ele vivia com Herodias, que era mulher do seu irmão Filipe. E João Batista pregava isso, dizia, aqui no versículo 4, você não tem direito de viver com ela. E ele pregava verdadeiramente contra o adultério. E hoje vivemos tempos de adormecimento espiritual, de adormecimento inclusive nas igrejas. Primeiro casamento não tem mais valor, tem segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. E as pessoas, elas esqueceram do que diz a palavra lá em Malaquias, que o Senhor diz, eu odeio o divórcio. E isso é por causa de esse adormecimento, que vem desse espírito do mal, como na época de Herodes, em que há o pecado e aqueles que falam contra o pecado ainda são perseguidos. Então, Herodes mandou matar João Batista. E ainda assim ele ficou triste, porque ainda dentro do coração dele ainda tinha um pouco de temor. Mas Herodias, ela vivia debaixo de um domínio, de um domínio do mal, que ela, além de viver em adultério, ela vivia também, sobre um domínio de manipulação. Isso são castas, do reino espiritual, que além de viver em relações que não são consagradas ao Senhor, existem o domínio, usando as relações sexuais para ter um domínio sobre o homem, Então, ele que era dominado por ela, ele obedeceu, ela manipulou, Isso vem muito da Rainha dos Céus, vem muito de Lilith, vem muito de Iemanjá. Então, isso vem de essas manifestações do mal para destruir famílias. E nós, igreja, estamos adormecidos. A gente vê um relacionamento, principalmente caindo em adultério. Eu até gosto de classificar que o adultério é o pior pecado. Se perdoa o cônjuge que rouba, que mata, que trafica, que é traficante, mas se o cônjuge cair em adultério, pronto, não tem perdão. E você lança essas palavras no reino espiritual quantas vezes? De dizer, se você me trair, eu não perdoo. E nós vivemos de portas espirituais. Quando se abre essas portas espirituais, esses anjos do mal caídos, eles tomam posse da palavra. A palavra também diz, em Mateus, que nós inclusive já lemos esses dias, estudamos esses dias, que quando nós lançamos, nós comeremos da palavra e nós daremos conta de toda palavra mal que foi lançada. Nós comeremos, a morte e a vida está nas nossas palavras. Então, quantas vezes você amaldiçoou o seu relacionamento? Quantas vezes você amaldiçoou o seu casamento? E depois, quando o cônjuge cai em adultério, você ainda se faz de vítima. E aqui nós vemos que Herodia, além desse espírito de sedução, de encantamento, esse espírito de adultério, esse espírito, de completamente irreverente à palavra de Deus, de perseguidora, mesmo o espírito de Jezabel, que mandava matar os profetas, todos trabalham juntos. Então, um adultério nunca se trata apenas de adultério, é uma luta, uma guerra espiritual.
Nós não podemos ficar adormecidos, igreja. Nós precisamos nos acordar, porque não se trata também só da nossa geração. Quando nós permitimos, nós estamos dormindo sobre famílias sendo destruídas, inclusive dentro da igreja. Estamos ali dando like, né? No segundo, no terceiro casamento. Finalmente você vai ser feliz. Não, igreja, acorda. É tempo de nos levantar contra esses espíritos do mal que estão destruindo famílias. Quando uma família é destruída, filhos deixam de ser protegidos. Um casamento, um filho é gerado e ele precisa de mãe com seu papel de cuidadora, de ministradora, né, que nutre a família, e precisa do pai, que é aquele, né, que está, né, a mulher, ele está acima, porque sobre eles está Jesus. Então, aqui está o marido, é o pai, que ele vai ser o provedor, o protetor e o sacerdote. A mulher, ela não tem como tomar isso. E o segundo casamento, o outro marido, ele não tem como ser isso sobre o filho que está aqui embaixo. Então, quando esse filho está desprotegido, né, porque não vai ter essa mesma estrutura de proteção, a mãe que vem nutrindo e dando a estrutura sentimental, o pai como sacerdote, a estrutura espiritual e financeira e protetora, esse filho está desprotegido. E esse é o papel do inimigo. Ele não quer só destruir seu casamento, ele quer destruir os seus filhos. Porque assim, a próxima geração, ela não vai ter relacionamento saudável com Deus. Ela não vai ter a mesma estrutura emocional e espiritual de uma criança que nasceu num lar que tinha toda essa estrutura de pai e mãe. Então, levante-se, você que está passando por um adultério, que está pensando em acabar com tudo, porque algumas pessoas dizem que há uma legalidade na palavra de Deus para em caso de adultério. Não, Jesus diz, eu quero que haja compaixão, misericórdia, até porque uma porta não se abre só no adultério. Muitas portas se abriram antes. O inimigo, ele não entra se não houveram portas que se abriram antes. E aqui nós vemos, né, nessa manifestação aqui, qual o papel do inimigo. Ele quer trazer morte. Então, acorda, igreja. Porque esse não é o papel da igreja. De se calar, de ir para o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento. Não. É tempo de gerarmos filhos saudáveis, de gerarmos casamentos saudáveis, de gerarmos um relacionamento alinhado na palavra de Deus. Mas é necessário que um se santifique. Eu quero que o meu marido ou a minha esposa também. Não, basta um. E quando um se posiciona, corrige as portas e as legalidades abertas no reino espiritual, o Senhor vai colocando tudo no lugar. E isso vem desde o começo. São princípios básicos de deixar pai e mãe, de ser submissa, a esposa submissa, o homem ser o sacerdote. Quando você finalmente entender que o seu papel precisa ser cumprido, o Senhor vem e cumpre a sua palavra. E é isso que eu quero deixar de alerta hoje, nessa conversa mais séria. Porque hoje vemos famílias sendo destruídas por falta de conhecimento. Estamos juntos, igreja. Estamos juntos, povo de Deus. Fazer uma nova geração de pessoas que não se amedrontam com o espírito de Herodes, mas que vão lá e tomam a sua cruz e seguem a Jesus. Amém? Glória a Deus.